Glória a Deus. Não tem como não estar. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus faz na nossa vida é impossível de nós não estarmos felizes. E cada dia mais a gente tem aprendido a não nos movermos pela circunstância, não nos movermos por aquilo que acontece ao nosso redor, mas por aquilo que Deus tem estabelecido para mim e para você. Amém? Eu queria compartilhar hoje um pensamento, eu não vou tomar muito o tempo. Tem aqui só 25 páginas aqui, tranquilo. O título da minha mensagem, quem vai anotar aí, é Perdendo a Minha Vida. Perdendo a Minha Vida. Mas que título mais esquisito esse, é esquisito mesmo. Porque a gente, cada vez mais, a gente escuta, a gente vê pessoas correndo atrás de algo que faça sentido na vida delas. Só que a maioria delas tem buscado coisas que não vão fazer com que elas alcancem o que elas querem. Ou seja, não é o que elas querem, não é o que elas estão procurando. Porque Jesus ensina exatamente o contrário. E eu vou abrir a pregação exatamente com este versículo, com esse texto que está lá no livro de Mateus. Abra comigo lá. O livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 37. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Enquanto você abre, deixa eu reforçar o convite do Revolution, dia 19, se a semana que vem, no próximo sábado, vai ser lá na igreja Céus Abertos, comunidade Céus Abertos, onde já foi da outra vez. Então estão todos convidados, é um evento maravilhoso. Nós vamos trazer um pastor de fora aí que vai pregar. Um pastor bonitão, assim, cheio do fogo de Deus. Vocês não conhecem. Nós vamos trazer ele para pregar e vai ser bênção na vida de vocês. E, querido, venha com uma grande expectativa. Se você é pai, traga o seu filho adolescente, seu filho jovem, para ele ser tocado pela presença de Deus. A proposta do culto Revolution é exatamente esta. É começar uma revolução na minha e na sua vida. É muito fácil a gente fazer algo aqui dentro. Aqui dentro nós, paz do Senhor, irmão. Tudo bem, botar aquele sorriso na boca. Mas dentro da igreja, dentro dessas 4 paredes em que nós estamos, é o lugar onde nós menos temos que ser crentes. Porque nós já somos salvos, nós já temos a graça sobre a nossa vida. Que nós precisamos ser crentes lá fora. É lá fora que nós temos que estabelecer o reino de Deus, sermos luz, sermos sal da terra. Então, queria convidar você a participar deste culto. Então, dia 19, a gente já está rodando o convite nas redes sociais. Você viu aqui no aviso também, marque na sua agenda, vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Então, vocês já abriram aí, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que interessante. Jesus ele diz o seguinte: quanto mais você correr atrás da sua vida, mais você vai ficar longe dela. Mais você vai perder ela. Por que isso? Então, eu não devo correr atrás das coisas da minha vida? É uma causa interessante. Por quê? Se você for prestar atenção no contexto, Jesus ele está falando aqui para os 12 discípulos, um pouco antes dele enviá-los para orar pelas pessoas, para proclamar o Evangelho. Se a gente ler ali no início do capítulo 10, ele começa a falar, dizendo assim: chamando os seus 12 discípulos, então deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí ele cita o nome dos 12, e ele então envia os 12 para fazer isso, porque ele já tinha ensinado. Mas até então, eles não tinham experimentado isso. Eles tinham aprendido com Jesus, tinham visto com Jesus,
Jesus os envia então para fazer prática e eles voltam contentes que a coisa funciona. Você expulsa demônio, você cura enfermos em nome de Jesus e a coisa funciona. E como diz lá, até o gaúcho, ficaram faceiro, voltaram trifaceiro. Né? Senhor, né, os demônios se submetem ao nosso nome, as pessoas são curadas. E aí depois Jesus explica que esse não é o mais importante. Mas ele fala que quem corre atrás da sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Deixa eu ler um outro texto aqui para vocês. Lucas, vamos lá para o livro de Lucas. Deixa marcadinho em Mateus. Vamos lá para o livro de Lucas. No capítulo 22. Versículo 28. Diz assim: vocês, Jesus falando para os discípulos, né? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, assim como todos os discípulos, já estavam andando com Jesus todos os dias, todos os instantes. Eles comiam juntos, eles saíam para fazer as viagens juntos, iam para o shopping juntos, pegavam o ônibus juntos, faziam tudo juntos. Mas Jesus, ele diz o seguinte: vocês estão comigo, vocês veem tudo o que acontece comigo, todas as provações, tudo aquilo que eu passo no dia a dia, mas, aqui no versículo 32, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro não era convertido. Na verdade, os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam sob o pastoreio de Jesus, mas nenhum deles ainda era convertido. Mas como é que pode isso? O próprio Jesus falando isso. Então, essa figura de Pedro é a figura de um cristão que nós temos na igreja. É um cristão que ele anda com Jesus, está sempre junto, tudo certinho, participa dos grupos familiares, participa ativamente da igreja, serve aos irmãos, serve as pessoas, busca cada vez mais melhorar, busca a presença de Deus, mas que ainda não se converteu. Ainda não teve algo mais. O que é esse algo mais? O que Jesus está falando aqui? Por que Jesus estava tratando com Pedro dessa forma? Porque havia algo que iria acontecer, que iria transformar a vida de Pedro. Vamos para frente. Ainda no livro de Lucas, no mesmo capítulo 22, lá para o início, no versículo 1, olha o que diz lá. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Aqui temos um outro tipo de cristão que vive com Jesus todo o tempo, está na igreja, faz tudo o que tem que fazer, participa dos grupos familiares. Mas no primeiro momento, a expectativa dele, do coração dele, não é crescer em Deus. Não é seguir o propósito que Deus tem para a vida dele. Não é estabelecer o reino. Não é fazer com que
as coisas que Deus sonha para esse mundo, que são eu e você, aconteça. Ele simplesmente está ali. Judas, ele via em Jesus uma oportunidade de obter recursos, de obter dinheiro. Ele queria ganhar com isso. Satisfação nesse mundo. Ele achava que, de alguma forma, quando Jesus fosse proclamado rei, tomasse o lugar do imperador em Roma, agora eu vou ganhar um cargo de confiança, né? Vou virar funcionário público, vou ter um bom salário todo mês, fechou. É isso que eu queria. Mas Jesus não veio para isso. Quando ele percebeu que a coisa não era para esse caminho, ele, eu preciso fazer alguma coisa. E ele viu uma oportunidade de ganhar algum dinheiro com o investimento que ele fez. Então ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Porque o coração dele, o que no caso, a base do coração dele era isso. O que dominava, o que governava o coração dele era o amor ao dinheiro. E ele vendeu Jesus. Mas como é que vende Jesus? Ele vendeu Jesus, ele entregou Jesus para os guardas, para a guarda do templo e foi levado. E isso também acontece no nosso meio. Acontece na igreja, acontece em qualquer lugar. Pessoas que veem em Jesus uma motivação, que veem uma expectativa diferente daquilo que Deus quer. O propósito que Deus tem levado à sua vida, mas isso não me agrada. Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo não gosta desse negócio? Mas tem que falar de Jesus, tem que trazer o dízimo, tem que isso, tem que amar, tem que perdoar. Para. Tem como? Não, isso não me interessa. Eu pensei que eu ia resolver meu problema financeiro. Não, eu pensei que eu ia resolver o meu problema do meu casamento. Porque eu quero voltar para minha esposa, porque afinal de contas, né? Ou vice-versa. Ou arrumar o meu emprego de novo, que eu fui demitido. Ou enfim, resolver algum tipo de problema. Só que você vê que a sua prioridade não é a mesma de Deus. Deus, ele vai conduzindo você para algo muito maior do que isso. E lá na frente isso é resolvido. A consequência do propósito, ela é muito maior. Quando você atinge o propósito, todas essas questões são resolvidas. Ficam para trás. Mas você não foca no propósito. E isso que Jesus estava falando, Judas não entendeu isso. E como ele tinha essa brecha no coração dele, Satanás entrou por ali. Aqui fala que Satanás entrou em Judas. Por quê? Porque ele tinha essa brecha na vida dele. E queridos, como é fácil as pessoas que, assim como Judas, buscam achar a sua vida. Satanás encontrar uma brecha, entrar e levar a pessoa por um caminho diferente daquilo que Deus quer. É muito fácil. A palavra de Deus diz que Satanás, o diabo, ele é como um leão que vive em redor, que vive de redor das pessoas. Ele quer acabar comigo e contigo, 24 horas por dia. Só que nós não entendemos isso. E a gente não entende que Deus, ele nos guarda, mas ele nos quer levar algo para um lugar muito melhor, para algo muito maior do que isso. Vamos continuar. Você está com o dedinho lá em Mateus? Volte lá para Mateus capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 55. Naquela hora, Jesus então disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Segundo o critério teológico, religioso que existe hoje, Jesus foi o pior pastor que já passou pela face da terra. Como assim? Pensa comigo. Ele fica 3 anos discipulando as pessoas que ele escolheu a dedo. Ficou 12 horas, a palavra de Deus diz que ele orou 12 horas no monte, ou seja, 1 hora praticamente por cada uma das pessoas que ele ia escolher. No dia seguinte ele desce do monte e vai escolhendo um por um, vai buscando um por um, dos discípulos que Deus mostrou para ele.
Esses discípulos, todos eles faziam perguntas e coisas, e só Jesus disse, pô, mas tu não entendeu ainda? Aí uma hora eles se estressam, eles dizem, vocês, duro esse discurso, mas vocês querem ir embora também? E assim vai. E Jesus falando sempre o que ia acontecer com ele. E quando finalmente acontece, eles ficam embasbacados. E fogem. Beleza. Fugiram. Depois Jesus ressuscita. E eles não acreditam. E aí Jesus aparece, não obstante, Jesus ainda aparece para eles. E ainda assim eles não acreditam. Jesus, a palavra diz que Jesus repreende eles, a dureza do coração deles. Porque nem assim eles acreditaram. Que pastor foi esse? Péssimo. Que fruto que deu? Não é verdade? A igreja se desmanchou. Não deu fruto algum depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu. E aí? Se trancaram tudo num cenáculo lá, ficaram orando. E daí? O critério religioso, o critério nosso, diria, esse ministério foi um fracasso. Esse pastoreio chafurdou. Não é verdade? É. Mas algo acontece. Algo acontece. Porque Jesus disse o seguinte, lá em Lucas, você não precisa abrir, em 24 ele diz assim, 24:49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ah, tem um segundo momento aí. Quer dizer que você pode estar na igreja, você pode estar fazendo todas as coisas, pode estar envolvido, pode estar dando cabeçada, pode não acreditar, pode. Mas na verdade nada vai mudar na sua vida. Se você não entender o propósito, se você não receber o poder do alto que está aqui. Aí nós temos o segundo momento. Do nosso grandioso amigo Espírito Santo. Vamos lá para o livro de Atos 2, o célebre texto. Vamos lá para o 22, versículo 22, Atos 2, 22. Pedro, que até então tinha fugido do páreo, tinha falado um monte de coisa para Jesus, negou Jesus, fez um monte de coisa, não acreditou quando a mulher veio, Maria Madalena veio correndo dizendo que Jesus tinha ressuscitado, ele fechou a porta na cara dela, não acreditou. Aí depois ele foi lá, mesmo assim ficou meio assim. Aí Jesus aparece lá na praia, eles estão pescando, estavam voltando para a sua vida normal, seus afazeres, para tudo aquilo. E aí Jesus está lá na praia, aí quando Jesus fala para eles, tal, ele reconhece Jesus, aí que ele toma uma atitude. Mas quando ele está lá no cenáculo, e vem o Espírito Santo sobre a vida dele, ele está orando, ele está buscando a Deus. Olha o que ele fala para as mesmas pessoas que ele tinha fugido. Que ele tinha tremido de medo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. Não foi nada que contaram, eles viram. Eles testemunharam tudo que Jesus fez. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Simplesmente ele apontou o dedo e disse, vocês mataram Jesus. No meio de todo mundo. O mesmo cara que tinha fugido, que tinha negado Jesus, que não queria, sabe? Ele olhou nos olhos deles e disse, vocês mataram Jesus. Vocês viram o que ele fez, vocês testemunharam isso, mas vocês mataram Jesus. Vocês estão vendo que tem uma diferença? Tem um antes e um depois nesse negócio? Tem ou não tem? Tem. Se eles que andaram com Jesus, viveram tudo o que eles viveram, todas as histórias, todos os momentos, todos os milagres, todos os sinais, prodígios, maravilhas. Jesus morre, ressuscita, vai. E eles estavam assim. De repente, o que aconteceu? O que trouxe eles para cima? O poder do alto, o Espírito Santo. O Espírito Santo.
Isso trouxe para Pedro um conhecimento extraordinário, uma convicção sobrenatural, um poder, um dunamis, algo diferente, algo que nem ele mais controlava. Nesse momento, o que ele fez? Ele não buscava mais a sua vida, mas ele a perdeu. Aí Deus é que mandava, Deus é que dominava sobre a vida dele. Quando ele entendeu isso e ele deixou o Espírito Santo tomar conta da vida dele, ele se levantou contra aquelas pessoas e deu de dedo. Vocês mataram o meu Jesus. E a partir dali vem outras coisas. A sombra dele cura. Ele vai fazer o que, gente? Ele se fecha dentro de uma igreja, lá em Jerusalém, ele escolhe lá um cenáculo, um cantinho, uma garagem, um galpão, junta os irmãos lá e começa a ministrar para eles. É isso? Out, vai para fora, vai pregar o evangelho, vai em todos os lugares, ele vai passando pelas cidades aonde Deus mandava, ele ia e pregava, e estabelecia o reino de Deus, e declarava com autoridade, e fazia, porque ele já não buscava mais a sua própria vida, ele buscava aquilo que Deus queria para a vida dele. Vamos continuar. Tem um outro cara que aconteceu algo parecido. Se você ler comigo lá em Atos capítulo 9, um cara chamado Saulo, bem gente boa ele. Saulo el Matador. Ele matava cristãos. Era um homem que temia a Deus demais. Mas ele matava cristãos em nome de Deus. Ele acreditava nisso. Olha o que diz lá no versículo 17, desculpa. Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo era um homem que temia Deus. E ele fazia de tudo. Ele era fiel aos seus líderes, ele era fiel à igreja, ele fazia tudo o que estava escrito na lei, ele procurava fazer isso de todas as formas. Mas ele não sabia discernir aquilo que Deus queria. Ele acreditava num Deus no qual ele não conhecia. Ele acreditava num Deus em que falaram para ele. Mas quando Deus se aproxima dele e ele é batizado através da vida do irmão aqui, o Ananias, que se dispôs a ir lá, entrar na casa lá onde estava o El Matador. Aí ele foi lá e disse: seja cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com os olhos dele? Caíram escamas. Se essas escamas não tivessem caído dos olhos de Saulo, Saulo ainda estaria lá até hoje, cego. Só que tem muita gente que Deus vem e tira as escamas dos olhos. Mas ela vai lá e cola de novo com o Super Bonder. Uma a uma. Não sei se você já viu isso, eu já vi. Pessoas que o Espírito Santo vem, toca na vida da pessoa, a pessoa é transformada, tem experiências tremendas, mas ela diz: mas a escaminha até que era boa, bonitinha, era fashion, e começa a colar de novo. Por quê? Porque não entendeu que para você ter vida, você precisa perder a sua vida. Se você quer chegar aonde Deus, no melhor da sua vida, se você quer chegar no ápice daquilo que Deus tem para você, você tem que abrir mão da sua vida. Abrir mão da sua vida. O que mais? Saulo, então, ele era um homem que temia Deus. E o entendimento dele se abre quando ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai nos mover aonde? Para onde? Em direção ao querer de Deus. E não ao nosso querer. Nós oramos o que Deus quer, não o que a gente quer. Nós vivemos a vida que Deus quer que a gente viva. Nós valorizamos aquilo que Deus valoriza. E assim por diante. Não é o que você quer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Essa é uma das facetas, isso é uma das coisas que fala em você perder a sua vida.
Todos vocês, todos nós fizemos uma coisa. Todos nós. Nós um dia entregamos a nossa vida para Jesus. Sim ou não? Amém? Amém. O que é isso? Entregar. Eu pego essa Bíblia, eu entrego para o Sérgio. Entrego lá. Não é mais minha. É dele. Aí eu vou chegar para o Sérgio e dizer, Sérgio, não usa minha Bíblia. Não, mas peraí, mas tu me deu? Não quero que tu use. Parece o meu filho de 7 anos, ele dá as coisas para a gente, depois ele quer de volta. Né? Ele dá as coisas, mas eu não quero, mas tu me deu. Eu faço o que eu quero. Mas a gente não é assim. Ora, se eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, o que a gente tem que fazer? Nós temos que, ao menos, buscar de Jesus, pedir para o dono da nossa vida o que nós devemos fazer com ela. Sim ou não? Isso requer o quê? A questão de honra, fé, perseverança. Isso significa nós perdermos a nossa vida. Isso é todo dia, todo momento. Não somente quando a gente está na igreja, não somente quando a gente está junto com os irmãos, não somente quando... É todo momento. Senhor, qual é a tua vontade sobre isso? Qual é a tua vontade sobre aquilo? Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? O mover-se pelo Espírito Santo, quando você decide se mover pelo Espírito Santo, mais uma coisa acontece. Perseguição. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, e você começa a se mover dentro dele, você vai sofrer perseguição. Ah, sim, as pessoas, os ímpios, né? Aqueles que não conhecem Jesus vão te perseguir. Os que estão ao teu redor. São os primeiros. O que está do teu lado. Olha o que Jesus diz lá, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 51. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo o contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Quando é que Paulo foi perseguido pela igreja? Depois que caíram as escamas dos olhos dele. Até então ele não era. Mas ele não estava na igreja? Estava. Mas ele não era perseguido. Por quê? Porque quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você vai trazer, você vai de encontro, você vai confrontar as outras pessoas, as outras vidas que estão com você. Isso é muito forte. Isso é muito forte, queridos. É uma opção muito grande de fé, você seguir a Jesus. Você aceitar aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. É muito forte. O Espírito Santo, Ele nos confronta. E Ele mostra o quanto estamos aquém do querer de Deus em nossas vidas. Mas Ele procura nos conduzir para o caminho certo. Nos conduzir ao arrependimento, para que a gente possa cada vez mais estar próximo de Deus. Você pode ver, os pastores, quanto mais doido, quanto mais cheio da presença de Deus, mais se levantam contra eles. Mais acontece isso. Quem? Os próprios pastores. Não, esse cara é muito doido. Não, esse está fora. Não, esse aí, isso é coisa, isso vai trazer divisão. Mas divisão está na palavra, está aqui, ó, Jesus disse que veio trazer divisão, então é bíblico. Está na visão. Mas não é divisão. Não é o sentido de você querer separar. A questão é que a igreja, eu e você, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma decisão que nós temos que tomar. É o que nós vamos fazer com tudo que nós temos recebido. Com aquilo que Deus tem dado para mim e para você. Acerca de palavra, acerca de poder, acerca de propósito. Você já se perguntou qual é o teu propósito? Qual é o teu lugar no tabuleiro de Deus, não? Você chegou a fazer essa pergunta?
Deus, tá, beleza. Tem um tabuleiro ali. Qual a pecinha que eu sou? O que eu tenho que fazer? Tu me chamasse para quê? Por que eu tenho isso? Por que eu sei dançar? Por que eu sei cantar? Por que eu sei jogar futebol? Por que eu sei... Sei lá. Por quê? Existe um propósito por trás disso? Existe. O Espírito Santo te revela. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você tiver relacionamento com Deus, buscar na palavra, estar orando, Deus vai te revelando as coisas. E você vai, as escamas vão ficando molinha, vão amolecendo e elas vão caindo. E aí de repente quando você vê, você diz, ixi, agora a coisa complicou. Porque agora você vai começar a ir de encontro às pessoas às vezes que estão do teu lado. Não foi o que aconteceu aqui? Foi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo mesmo? Todo mundo meio assustado aí. O que esse cara está falando? Estou lendo a Bíblia aqui, ó. Então, para nós terminarmos aqui. Falei que eu não ia tomar muito tempo de vocês. Isso é só um recadinho de Deus para mim e para você. Gente, começa sempre por nós. Começa sempre por quem está falando aqui. Quem deseja crescer espiritualmente aqui? Levanta a mão. Quem quer crescer espiritualmente? Não, eu quero crescer espiritualmente. Entender, poder viver mais aquilo que Deus, que a palavra fala acerca de mim. O que você tem que fazer? Você tem que dar aquilo que você tem recebido. Como é que você vai dar o que você recebe? Você se envolve com vidas, com outras vidas. A palavra de Deus diz que maior é o que dá do que o que recebe. Você pode ver, as pessoas que são envolvidas com pessoas são as que menos dão trabalho na igreja e as que mais produzem para o reino. Eu mostro a estatística para vocês. Sabe aquela ovelhinha que sempre dá problema, aquele mesmo probleminha, aquela coisinha, pode ver, ela não se envolve com ninguém. Não se envolve. Ela vive uma vida cristã diferente, ela tem um outro propósito. Ela tem umas escaminhas coladas ainda na pálpebra. Mas aquela que começa se deixa moldar pelo Espírito Santo, aquela que deixa Deus trabalhar na vida dela, e começa, Deus, tu amasse o meu querido aqui. Tu amasse essa pessoa. Então eu comecei a desenvolver um amor por ela. E você começa a trabalhar, se importar com ela. Começa a orar por ela, começa a ministrar. Começa a dar aquilo que você recebeu para ela. Quando você vai ver o seu nível de crescimento espiritual. É maravilhoso. Eis aqui o que vos fala, experimentou isso tranquilo. É tremendo, gente. É tremendo. Quer crescer espiritualmente? Envolva-se com pessoas. Adote uma pessoa que precisa de Jesus. Pega na mão dela, ora com ela, se precisa, que leva no colo, se precisa. Mas ganhe ela para Jesus, traga ela para os caminhos de Deus, caminhe com ela, ensine ela, alimente ela com a palavra. Para você ter alimento, você precisa ter alimento, você precisa buscar. Você precisa orar, você precisa ter. Se você não lê, se você não ora, você vai orar como? Você vai falar o quê para a pessoa? Pois é, eu não sei ler a Bíblia. Que eu não, pois é. Aí você não cresce. E aquela pessoa também não cresce. Então, está aí a dica para você crescer espiritualmente. Quem quer conhecer mais a Deus aqui? Quem quer conhecer mais de Deus? Não, eu tenho desejo de conhecer mais a Deus. Então, outra dica, só estou chovendo no molhado aqui. Leitura da palavra e oração. Relacionamento. Relacionamento, queridos. Você não consegue conhecer ninguém se você não se relacionar com ele. Não é verdade? Quer ver os maridos de plantão aí? As esposas, pois é, que dia é o aniversário da tua esposa? Pois é, tal. Veja bem. Não se relaciona, não vai, não fica. Não. Quando você quer conhecer alguém, você precisa se relacionar com ela. E com Deus não é diferente. E eu quero dizer algo para você.
Deus, ele tem muito mais interesse em se revelar, em mostrar quem ele é para você do que você imagina. Eu consigo entender Deus assim, de uma forma tão tremenda. Eu vejo ele ansioso por se mostrar. Ansioso, essa é a palavra, para se revelar para mim e para você. Sabe aquele pai que está em casa, assim, que o filho está chegando em casa e o pai está escondido atrás do sofá, assim? Aí quando o filho chega, ele, oi, papai, está aqui. É mais ou menos assim. Ele está ansioso para se revelar para mim e para você. E quem entende isso? Quem chega nesse momento e descobre quem Deus é, a vida é transformada. É um antes e um depois. É um antes e um depois. Eu tenho certeza que você não vai pensar nas mesmas coisas que você pensava antes. Se você tiver essa experiência e não acontecer nada, você venha falar comigo. Não vai acontecer. Porque é tremendo, gente. Você pode viver, a gente pode viver a nossa vida o dia inteiro do mesmo jeito, a mesma coisinha, as nossas mesmas coisinhas, e piriri, e pororó. Não é isso que Deus quer. Deus, ele tem muito mais. Ele se revela novo a cada dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele sobre mim e sobre você se renovam a cada manhã. Cada dia é diferente do outro. Se você olhar pela sua janela, você tirar uma foto todo dia no mesmo horário, você vai ver que cada foto vai ser diferente uma da outra. Porque Deus, ele faz diferente um dia após o outro. Por isso nós temos que viver intensamente cada dia. E buscar em cada dia mais a faceta de Deus, o que Deus é. É tão triste muitas vezes quando a gente vê pessoas que, assim como Judas, buscavam aquilo que elas queriam, buscavam satisfação neste mundo e se frustraram. E veio o quê? Acabou em remorso e morte. Remorso e morte. Judas sentiu um profundo remorso quando ele entendeu o que ele tinha feito. E acabou em morte. A gente não entende, mas quando Satanás ele pega uma vida, ele pega uma brechinha, uma coisinha não resolvida, uma falta de perdão aqui, uma coisinha aqui, um negocinho ali, e consegue, de alguma forma, afastar você do corpo, por qualquer besteirinha. E mais, você não resolve. Você simplesmente resolve deixar assim. O que acontece? Por mais que você vá para outro lugar, por mais que você consiga chegar em outro lugar, você vai estar machucado. Vai ser o chamado crente manco. Ou aleijado. Você nunca vai conseguir fazer aquilo que Deus tinha para você. Porque você está manco. Ah, pastor, quer dizer que eu estava na igreja, aí eu tive um problema com o meu pastor, mas assim, meu pastor, ele pisou na bola comigo. Meu líder ou irmão, não importa. Geralmente a culpa é do pastor, né? Tudo bem. A culpa é do pastor. Beleza. O pastor fez isso, então eu saí. Eu vou para outro ministério. E beleza, e vai lá, e Deus usa tremendamente, querido. Deus usa você, Deus vai usar tremendamente, porque aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não tira. Só que aquilo que Deus tinha para você, na plenitude você não vai atingir lá, porque você está manco. Você consegue entender isso? Você até caminha, mas você vai caminhar assim, ó. Você caminha, mas não vai conseguir do jeito que era para ser. E essa mesma dificuldade, assim como Judas, essa mesma dificuldade que você tem aqui, você vai ter lá. Deus permite que você tenha lá. E aí você, coisa outra, dá um problema lá, você vai para outro lugar. Aí fica as duas pernas mancas. Chega crente, às vezes, na igreja se arrastando, né, de rastejo, baixo, porque não tem mais nem perna para andar. Isso é algo que nós precisamos crescer. Por isso, perder a minha vida. Não viver o que eu quero, não viver as minhas coisas, não viver para mim mesmo. Mas ver, Jesus, o que tu tens para a minha vida? O que eu devo fazer? O que está errado? O que eu preciso acertar? Espírito Santo, me ajuda. Eu ainda não tenho o batismo do Espírito Santo, eu não sei o que é isso. Nos procure. Está em promoção hoje. Nos procure. Queridos, é tremendo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. É tremendo. Não deixe a coisa passar.
Não deixe a vida passar na frente dos seus olhos. Perceba aquilo que Deus está fazendo. Perceba aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna. Fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.